trabalha no silêncio também. A gente se acostuma a querer ouvir sempre, mas Deus fala também no silêncio. Esses dias, ouvindo uma ministração, a irmã que estava falando sobre o poder da oração, ela dizia na oração tem gente que já chega e já vai abrindo a boca e fala. Mas tem aquele momento de você ficar em silêncio, buscar entender a razão, o motivo, o porquê, tentar ouvir Deus falar com você. A gente precisa aprender, se educar, como melhor orar, de que forma. A oração é o único meio que temos para falar com Deus. E Ele quer falar também conosco. Eu quero parabenizar as mulheres pelo seu dia, no dia 8, e também e principalmente pela programação que realizaram ontem. Não foi apenas um chá, foi um banquete espiritual. Um banquete, uma organização impecável. Foi muito bom, muito bom. Nós homens precisamos aprender a trabalhar assim como as mulheres. O mês de julho é o dia do homem, 15 de julho. Tem gente que nem sabe qual é o dia. Qual é o meu dia? Não sei. 15 de julho. A gente tem que fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa que dê resultado, que venha enaltecer o nome do Senhor. Gostei muito daquilo que ouvimos, a mensagem de ontem, os hinos que foram cantados, as igrejas convidadas. Foi muito bom. Eu disse ontem que nós falaríamos hoje do texto mais triste da Bíblia. Acho que é por isso que você veio. Que bom que você está aqui. Estou vendo família inteira aqui. Que bom. Eu quero ler no livro de Juízes, capítulo 2. A gente terminou de ler o livro de Juízes essa semana, né? Quem já leu o Juízes? Já estamos em Ruth, não é isso? Pastor, tem Ruth na Bíblia? Tem. Se você estivesse fazendo a leitura bíblica, saberia. Ok? Tem Ruth, uma história linda, 3 capítulos apenas, mas tão edificante. Tá bom? Leia. Não diga que você não tem tempo, falta coragem. Estou usando para ser bem educado, eu estou falando que falta coragem, mas minha vontade é falar outra coisa. A minha vontade é falar outra coisa, mas não vou falar. Mas você já entendeu o que está faltando. Tá certo? Tempo você tem. Ah, mas eu trabalho muito. O que você faz de meia-noite às 6? Dorme. Tem gente que até ultrapassa, vai às 9. Então nesse horário você pode fazer alguma coisa. Então não invente dizer que não dá. Tá certo? Nós vamos ler do versículo 10. Colocou ele? Vai colocar? Senão eu vou ler aqui mesmo. Vamos ler junto? Nós vamos ler do 10 até o 22. Dá para você ler comigo? Vamos juntos lá?
Depois de toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os saqueavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram com outros deuses e o adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que lhes levantavam um juiz, o Senhor estava com o juiz e os salvava das mãos dos seus inimigos enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que o oprimiam e o afligiam. Quando, porém, o juiz morria, o povo voltava a se corromper ainda mais do que os seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar as suas práticas e o seu caminho obstinado. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com os seus antepassados, e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram os seus antepassados. É ou não é o trecho mais triste das Escrituras Sagradas? Ele começa dizendo que havia uma geração que não conhecia o Senhor, nem sabia dos seus feitos. Não conheciam e nem sabiam dos seus feitos. Beirando aos seus 60 anos, ou com 60 anos, meu pai entregou sua vida para Cristo. Entregou-se a Cristo Jesus. A vida dele teve uma mudança enorme.
positivamente. Fumava 5 carteiras de cigarro por dia, abandonou. Tomava da 1 a 51, abandonou. Tinha prática de jogos e outras coisas, abandonou. E já com aquela idade, a idade que eu tenho hoje, meu pai conheceu a Cristo. Meu pai começou a ler, ele lia muito precariamente, juntando letrinha. Ao ler a Bíblia, ele passou a ler com maior fluência. É lendo que você aprende a ler. É lendo que você aprende a ler. Ninguém aprende a ler se não lê. A gente vê aqui na escola bíblica pessoas que deveriam estar lendo fluentemente e não estão porque não leem em casa. Não leem nunca. E a culpa é tua, papai. A culpa é tua, mamãe, que não está nem aí para sua família. Vamos voltar ao caso aqui. Meu pai começou a ler a Bíblia, começou a estudar na escola bíblica dominical, começou a trabalhar, foi separado a obreiro, levantou, fundou uma congregação na igreja que ele pertencia, ou seja, com 60 anos, morreu aos 86 anos. Eu com 19 anos, ou quase isso, eu entreguei minha vida para Cristo. Houve uma mudança considerável. Aquilo que eu fazia e gostava de fazer porque alimentava a minha carne. Você também tem carne, você tem 2 naturezas. Todos nós aqui temos uma natureza carnal que não está morta, está latente ali guardadinha. Quando você não vigia, essa carnalidade ela vem. Você precisa alimentar o seu homem espiritual. E muita gente não faz isto. Alimentar o homem natural é fácil, é só dar vazão à carne. O homem espiritual você precisa ler, adorar, cantar, bendizer, exaltar ao Senhor, ter tempo para Ele. Do contrário, você será um homem carnal. Quando eu falo homem, eu digo homens e mulheres, porque é assim que a Bíblia trata. A igreja de Corinto era uma igreja carnal. E Paulo trata desse jeito, porque dava maior vazão à carne. Vamos voltar para o texto. Com 19 anos pude me casar, mantenho minha família sempre na casa do Senhor. Tivemos 4 filhos que servem ao Senhor. Eu quero convidar aqui, Jonatas, fica aqui do meu lado, por favor. E vem aqui, Josué, para você entender o que é uma geração. Eu quero que você saia daqui, ao sair daqui, saiba do que você anda fazendo com a tua família. Eu quero que você nesta noite possa perceber a tua responsabilidade com a sua família. Não sou eu que vou cuidar de sua família, é você que tem que ser cuidadoso. Aqui uma geração, eu sou a 2ª geração da minha família que entregou a sua vida a Cristo. Meu pai já partiu para o Senhor, eu aqui ainda estou, mas tenho aqui o meu filho, presbítero Jonatas, que foi criado como essas crianças estão, mas já tem aqui uma 3ª geração, que é Josué. Josué tem vontade, desejo de se batizar, pergunta como é a ceia, ele fala versículo, ele canta, ele ora, ele quer participar ativamente. Então ele está com ainda tenra idade, conhecendo ao Senhor, e a responsabilidade minha em ensinar a este, agora a responsabilidade está. Quando nós não fazemos isto, nós perdemos e a nossa geração não vai conhecer o Senhor. O que você anda fazendo na sua casa? Obrigado. Qual é o tempo que você dedica à sua casa? Você acha que família é só colocar comida, roupa, dar abrigo? Você tem mais obrigação do que isso. O texto que nós lemos mostra-nos uma geração. A geração de hoje é em torno de 25, 30 anos. Aquela época era em torno de 100 anos. Moisés, até os seus 80 anos, ou quase isso, ele não conhecia o Senhor. Moisés foi criado na casa de Faraó, lembra disso? A filha de Faraó o recebeu, esse agora é meu filho. Ele foi criado para ser Faraó. Durante 40 anos ele estava no palácio de Faraó, até que foi fugido para o deserto e lá casou-se. E quando ele estava então trabalhando, cuidando das ovelhas do seu sogro, ele vê um arbusto a pegar fogo e não se consumia, e ele vou verificar.
Ali iniciou a sua caminhada em conhecer ao Senhor. Deus quer se manifestar a você, irmão. Deus quer se manifestar a você, irmã. Você precisa estar apto para isto, desejoso de conhecer ao Senhor. Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tem pessoas que começaram a conhecer e pararam no caminho. Começaram, tiveram até um início muito bom, hoje já não faz mais nada. Hoje já não quer saber de conhecer o Senhor. Não foi assim que Moisés fez. Moisés teve aquela primeira experiência, o Senhor falou: eu quero te tirar, eu quero usar você para tirar o meu povo. E a história nós sabemos. Ele retorna para o Egito, ele vai diante de Faraó, ele então, o Senhor através dele imprime as 10 pragas. Ele retira o povo de lá, ele abre o mar vermelho, ele caminha pelo deserto por 40 anos, o Senhor fornecendo pão, água, codornizes, luminosidade durante o dia, sombra durante a noite. Isto é conhecer ao Senhor. Isto é conhecer ao Senhor. Conhecer o Senhor não é somente saber o que o Senhor é capaz. Alguém já me disse. Você precisa ter experiência com Ele. Você precisa motivar o teu filho, a tua geração, a ter experiência com Deus. Não adianta você ser uma mulher de fé se tua filha, teu filho, teu neto não conhece a Deus. Não adianta você ser um homem de fé que sabe onde está caminhando e caminha a passos firmes para o céu, se teus filhos estão perdidos, se teus netos não conhecem ao Senhor. Como é isto? E é obrigação de cada pai, e é obrigação de cada mãe. Eu disse ontem aqui no chá das mulheres, que muitos das nossas gerações, muitos dos nossos jovens hoje estão desmotivados, sem vontade de conhecer o Senhor e não conhecem, e a culpa é apenas de vocês. Não basta o pastor, não basta a pastora, não basta os professores da IEBD se esforçarem. Se você, o mínimo, você não se esforça, você não encontra tempo para ensinar, corrigir, disciplinar aos teus filhos. Como é que ele vai servir ao Senhor? Será uma geração que não conhece a Deus. E nós vamos ver o que isto pode acarretar. Qual o perigo de não se conhecer a Deus? Será que é natural, é normal, não tem problema nenhum, não tem consequência? Não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Quando eu converso com a Sara Radassa, com a sua irmãzinha Serena, quando converso com outro lá no sul, a gente troca versículos, a gente canta música, a gente faz esse tipo. Eles também estão sendo criados no temor e na admoestação do Senhor. É o papel dos pais. São os pais que têm que fazer isto. Moisés, ele tem tanta intimidade com Deus, que o Senhor entrega a ele a lei para nortear o povo escolhido. E a gente encontra na lei tudo aquilo que Deus quer que eu e você façamos, do jeito que Ele quer que a gente faz. Não é do nosso jeito, não é da minha maneira, não é da minha vontade, não é do meu querer, é a vontade dEle que eu preciso aprender e cumprir. Se eu não busco conhecer a vontade de Deus, eu não vou provar das suas bondades. Eu não vou provar daquilo que Ele tem para mim. Como o salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. Feliz o homem que nele confia. Como é que teus filhos vão confiar no Senhor e tirar dele prova? Se eles não conhecem as Escrituras, eles não veem você estudando a Bíblia. Eles não veem você lendo, estudando, orando, buscando, dedicando tempo ao Senhor. Você é o espelho deles, não sou eu. Você acha que é a pastora? Fica em pé, pastora. Fica em pé, por favor. Você acha que é ela que é o espelho dos teus filhos? O espelho dos teus filhos está em casa. Eles olham para você. Eles veem em você. Obrigado. Está bonita hoje de novo, né? Ontem estava bonita, era um jardim, hoje é outro jardim. Então, Deus quer que nós o conheçamos. É um privilégio conhecer a Deus, irmão.
um ser espiritual, um ser eterno, um ser que está em todos os lugares, que tem miríades e miríades de anjos que louvam e o adoram, mas Ele quer conhecer você e Ele se dá a conhecer. Se Deus se trancasse dentro de um quarto, como é que nós íamos conhecer a Ele? Porque Ele é inacessível. Ele é inacessível para aqueles que não desejam conhecê-lo, mas Ele se dobra dos altos céus, se inclina dos altos céus para ouvir, atender aqueles que a eles confiam. Que Deus é esse? Que Deus é esse que quer se revelar a você? Um Deus que quer caminhar contigo durante todo o viver. E não é preciso apenas conhecer, mas é preciso ter intimidade. Este conhecer vai mais do que simplesmente eu já ouvi falar. Eu já ouvi falar de tal coisa. Eu já ouvi. Quando a gente só ouve falar e não tem uma experiência própria, a próxima geração nem ouvir falar ouvirá. Eu me recordo do meu pai, só tinha ele, depois minha mãe, que veio a se converter, abandonando o espiritismo com 22 anos de um terreiro de Umbanda. Meu pai pegava, após um dia de trabalho, meu pai trabalhava duro, trabalhava com ele. Trabalhava duro, mas ele pegava o cavaquinho, tomava banho, lanchava, então pegava o cavaquinho e cantava. Eu vi aquilo ali, ele pegava a Bíblia e lia. Aquilo ali, eu não queria nada daquilo naquele momento, mas aquilo ali me impressionava. Quando você pega a sua Bíblia para ler, irmã, e teu filho vê isto, ele vai ter interesse. Agora, se você não tem interesse pela palavra, quando é que ele vai ver? Ele vai ler o quê? O que é que ele vai aprender? Porque não tem caixa vazia não, tá? Ou você tem interesse por Deus, ou vai ter interesse por outras coisas. Não pense que teu filho ou tua filha vai ficar vazia. Algo vai ser preenchido. Alguém vai preencher aquele espaço vazio. E depois de preenchido, você vai chorar. Volta, minha filha, volta, meu filho, eu preciso, Senhor. Quando a gente lê, Deuteronômio quer dizer repetição da lei. Quando a gente lê o capítulo 6, o Senhor fala exatamente isso, com relação ao filho. Que nós devemos ensinar, assentados, levantando, caminhando, colocando no punho, amarrando os versículos, colocando na testeira, talvez colocando nas paredes, os versículos. Eu muito me alegro aqui quando eu vejo uma criança que está começando a ler, ainda gaguejando, mas a gente sabe que quem escreveu aquele ali foi o pai, foi a mãe, e ele ali tentando, porque os pais estão funcionando, os pais estão querendo fazer algo para poder agradar ao Senhor. Acorda, Zé, acorda o Zé aí, acorda aí, quer dormir, vai dormir em casa. Quer dormir? Pastor, tu é grosso a beça. Sou, irmão. Eu sou, ó, bastante. Eu estou pedindo ao Senhor, me dá uma polida. Porque é importante o que eu estou falando aqui para você. É importante, não, nem iniciei a mensagem. Caramba, estou correndo para poder não perder tanto. Tá? Moisés teve toda a experiência com Deus. Moisés morreu. Um dia você também vai morrer. Moisés, com toda a experiência com Deus, morreu. Um dia você também vai morrer, querendo ou não, morrerá. Antes que Moisés morresse, o Senhor separa a Josué. Quem era Josué? Josué era um aprendiz, discípulo de Moisés. Onde Moisés ia, ele também estava. O Senhor fala antecipadamente: eu escolhi a Josué, filho de Num. Quero que você imponha a mão sobre ele, que eu vou ser com ele, ele vai te substituir. Tá bom, então. E assim foi feito. E o Senhor, logo depois da posse, ele diz para Josué: eu vou ser com você, igual eu fui com o meu servo Josué. Mas não se aparte da tua boca, dos teus olhos, o livro desta lei. Não se aparte, porque se você fizer assim, prosperará em tudo, em todo o teu caminho. Prosperará. Ele: deixa comigo, eu vou fazer. E nós vemos o que Deus faz através de Josué.
Josué atravessa o Rio Jordão, caudaloso, na época da cheia, ele atravessa em seco. Foi a primeira prova. A primeira prova daquilo ali. Ele coloca a arca com os sacerdotes e todos passam ali a seco. O Senhor mostrando: eu estou contigo. A minha palavra, você é obediente? Você é obediente? Eu estou contigo. Você vai vencer. Josué passa a seco. E o Senhor orienta ele: pega 12 homens, um de cada tribo, e pega pedras do Rio Jordão. Pegue pedras. Pedras desse tamanho ou maior, pedras não pequenas, pedras não leves, e leve, eu quero que monte um memorial dentro do rio, e um memorial a 10 quilômetros do rio. Aí alguém perguntou: para que é esse memorial? Para as futuras gerações, para os seus filhos e filhos dos seus filhos. No futuro, quando perguntarem o que vem a ser isto, eles saberão que o Senhor fez o Rio Jordão secar e vocês passaram a pés enxutos. É isso que Deus faz. Mas se você não conta coisa para os teus filhos daquilo que Deus faz, o que ele vai saber? O memorial, 2 memoriais Josué fez, um dentro d'água e outro 10 quilômetros. Já pensou 10 quilômetros você carregando um pedregulho? Tem uma pedra aqui se você quiser carregar. Tenta carregar 10 quilômetros, mas isso é besteira. Memorial. O que é que você tem erguido como memorial para a tua família, irmão? Memorial é aquilo que você tem na memória. É aquilo que você guarda, aquilo que você tem, aquilo que te norteia, aquilo que mantém você de pé. Isso é um memorial. Eu me recordo, Jonas era muito doentinho quando criança. A gente levava, ele tinha muita pneumonia. Eu levava ao médico, depois passava por lá. Meu pai perguntava: o que houve com o menino? De novo está com pneumonia. Me dá ele aqui. Deixa ele aqui que Jesus cura ele. Meu pai pegava ele no colo, levava para o quarto lá e falava: Senhor, cura meu neto. E sabe o que o Senhor fazia? Curava. Memória. Que memória você tem criado na vida dos teus filhos? Qual a memória? Quando se fala de Deus, o que é que eles têm em mente? Quando você morrer, o que é que teus filhos terão de você? Você não vai morrer? Eu posso te assegurar: ao homem foi destinado a morrer uma só vez. Todos morrerão. Por mais forte que você seja, por mais saudável que você se sinta, você vai morrer. Você vai morrer. Moisés morreu. Josué morreu. Caramba! E agora? Agora que entra no texto. Antes da morte de Josué, no capítulo 24, versículo 15, ele já velhinho, ele reúne o povo e fala: olha, eu não sei de vocês. Nós já conquistamos aqui as terras que o Senhor tinha mandado, está tudo bem, muito bem, já foi distribuído. Eu não sei de vocês. Vocês poderão servir aos deuses que quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O povo disse: nós também serviremos. Nós também serviremos, mas serviram ao Senhor de qualquer maneira. Serviram ao Senhor, dando a Ele a sobra do tempo que tinha. Quando sobrava tempo, ia à igreja. Quando sobrava tempo, ia para a escola dominical. Quando não tinha nenhuma programação, ia para o culto. Mas buscar o Senhor em primeiro lugar, não é bem assim. Não é bem assim. Nós temos 4 filhos, vocês sabem. No início, não quero ir para a igreja, não, está frio, não, vamos lá, eu tinha que ir. Depois que eles criaram gosto, prazer de estar na casa do Senhor, eram eles que diziam: não papai, mamãe, hoje eu não posso faltar não, porque senão vou perder ponto, a tia falou assim e disse assim, e hoje é eu que vou fazer a explanação do versículo, sou eu que vou, eu falei, e nós íamos para ensaio, semana todinha ocupado. Nós morávamos longe. Ninguém aqui mora longe da igreja. Vou repetir: você não mora longe da igreja. Tem gente que mora até dentro dela, mas só conhece a igreja. A gente ia para ensaio, a gente ia para consagração. Todo filho pequeno. Nemir não tinha nessa época, nem existia.
mas a gente ia de ônibus, não tinha carro. Nós íamos para a consagração de 9 até meio-dia. Deixa a borboletinha. Meus filhos hoje servem ao Senhor com alegria, têm prazer, e a gente vê o desejo. A gente conversa, eu converso muito com os meus filhos. Hoje no carro, hoje, não foi ontem, hoje no carro, o Josué não, o Caleb foi no carro. Aí conversando dentro do carro, ele, o senhor sabia que eu já sou pastor? Eu falei, não sabia não, todo mundo sabe, mas eu não sei. Eu sentei no teu lugar no dia que você não veio, não foi. Agora eu sou pastor. Eu falei, então, tá bom. Despertar interesse nos teus filhos. É triste uma pessoa que não conhece ao Senhor. Conhece de ouvir falar. Conhece porque alguém disse, nunca teve uma experiência, nunca orou por si mesmo ou por alguém e alguém recebeu a cura. Nunca. Nunca. Como é que é conhecer ao Senhor? É buscar ter experiência com Ele, irmão. É buscar ter experiência. É conviver. É provar que Ele existe. Olha o que o escritor aos Hebreus diz. Aquele que se aproxima do Senhor, de Deus, importa que creia que Ele existe. E que é galardoador daqueles que o buscam. Primeiro tem que conhecer e saber que Ele existe. Pô, mas eu não vejo. Onde é que está Deus aqui, meu irmão? Não sei. Mas Ele existe. Ele é um Deus invisível, mas é real. A gente percebe. Ele ouve e atende a oração daqueles que o fazem. Mas qual é o perigo de se conhecer a Deus? Eu quero perguntar a você: você conhece a Deus? Os seus filhos conhecem a Deus? Seus netos conhecem a Deus? É uma pergunta. Conhecer é ter intimidade, como nós estamos falando. É poder orar. Orar. Quantas vezes meus filhos pequenos ainda oraram por mim, pela minha esposa, sua mãe. Você tem que estimular teus filhos a orarem, a aprender versículos. Muito me alegra que quando a criança vem aqui e fala um versículo, tem gente aqui que só fala os mesmos, mas tem aqueles que estão sempre preocupados em aprender outros. Então, são os pais que têm que estimular isto. Qual é o perigo de não se conhecer a Deus? É o que nós vamos ver. Tudo tem recompensa. Nosso Deus é um Deus que se revela, que tem o prazer de se revelar àqueles que o buscam. Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Tempo, oração. Aqueles que me buscam pela madrugada me acharão. Vários versículos. Isaías 55, 6. O que diz lá? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Vai ter momento que não vai ser achado. Vão procurar e não vão achar. Deus está disponível. Quando a gente entra nesta passagem, o livro de Juízes, é um livro triste. Não somente esse capítulo, esse trecho, mas o Juízes, ele é diferente dos juízes que nós temos. Não era alguém concursado, era alguém que o Senhor levantava de tempo em tempo, quando a coisa estava ruim. Eu quero dizer uma coisa aqui: sempre no meio dos fiéis, ou dos infiéis, melhor dizendo, haverá o remanescente. Que é remanescente? Talvez na tua família ninguém quer orar, mas você ora. Na tua família ninguém quer ler, mas você lê. Na tua família ninguém tem o prazer de adorar o Senhor, mas você adora. Você é remanescente. Nesse tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que dava na telha. Não tem famílias que são assim? Né? Cada um faz uma coisa, cada um faz do seu jeito. Não tem uma liderança forte. Josué havia morrido, não levantou ninguém.
Ninguém mais para poder conduzir o povo. E quando não há uma direção firme, o povo se corrompe. Papai e mamãe que aqui estão, se vocês não agirem com energia e com prazer na condução de sua família, a tua família vai se corromper. Por isso que se vê nos presídios nomes bíblicos. Vai lá fazer uma pesquisa. Mateus tem um monte, João um monte, Neemias um montão, Miqueias, Oséias, os profetas maiores e menores, todos estão presos. Por quê? Por quê? Conversava recentemente com uma empresária aqui da cidade. Ela falou: pastor, eu não dou trabalho para crente, porque são enrolados, são enrolãos, não trabalham como deviam trabalhar, só vive na dispensa médica, chega atrasado, não trabalha com alegria. Conhece o Senhor esse tipo de pessoa? Conhece não, irmão. Pode estar na igreja, mas não faz parte da igreja, não faz parte. É lamentável isso, e denigre a imagem, como nós estamos estudando aqui aos domingos. O corpo de Cristo é um corpo estranho ao corpo de Cristo, é um apêndice. O que a gente vê no livro, o livro de Juízes, ele apresenta um círculo vicioso. O que é círculo? Isto aqui, ó. Isto aqui é um círculo vicioso. Apostasia. O que é apostasia? Virar as costas para o sagrado, ignorar as coisas de Deus. Apostasia, servidão, aflição, oração, libertação. Apostasia, servidão, oração, libertação. Tem pessoas que a vida dele é esse círculo vicioso. Círculo vicioso, vira as costas para o Senhor, peca, vira as costas para o Senhor, aí vem a perseguição, aí vem a oração, vem a libertação, peca de novo, e a vida dele é isso aqui, ó, essa roda, esse círculo que não tem nada de bom. Esse povo andava desse jeito, era assim a vida daquele povo, era desse jeito. O que faz uma geração que não conhece Deus? Quais as consequências? Para que você possa, ao sair daqui, irmão, possa sair com dois motivos. Eu preciso conhecer a Deus, eu tenho que ter experiência com Ele. Ou então, eu que conheço a Deus e tenho experiência com Ele, eu tenho que fazer com que os meus filhos também conheçam. Quando você educa filhos, você está educando netos. Vou repetir. Quando você educa filhos, você está educando netos. O mesmo ensino que você passou para os teus filhos, teus netos receberão. Pastor, só um detalhe. Eu não tenho passado nada, não encontro tempo para ensinar meus filhos. Que ensino receberão meus netos? Mesma coisa. Mesma coisa. Nada. Só por ação e graça de Deus é que poderá haver uma mudança. Do contrário, será isso aí. Uma geração que não conhece a Deus não se compromete em fazer o que é reto aos seus olhos. Vamos repetir? Uma geração que não conhece a Deus não se compromete em fazer o que é reto aos olhos de Deus. Não está nem aí. O mundo entra fácil, aquilo que é do mundo, opa, beleza. Qual é a moda agora? É essa, então já estou nela. E qual é o outro? É aquele ali, eu também estou. Se corrompe fácil. Não conhece. Não conhece, não tem intimidade. Os pais não ensinaram quando criança o que Provérbios 22:6 diz: instrui a criança no caminho em que deve andar. Vem cá, Josué. Você está rabiscando enquanto que eu estou pregando? Está errado. É todo mundo acordado, atento aí. Né, Joglé? No caminho isso aqui, ó.
andando, bora. No caminho, não é, ó. Não é isto. Instrui a criança no caminho, é andar junto. Ó, ele sentindo o solavanco do teu braço, está andando junto. Não é fazer, vai lá, vai para a escola dominical, Josué, que é muito bom para você. Josué, você tem que ler a Bíblia. Josué, você já estudou a lição da escola. Josué, mas ele não me vê lendo, ele não me vê orando. Eu trato as coisas sagradas de qualquer maneira. O que é que ele vai fazer? Se eu não encontro tempo para ler, eu não tenho escola, a revista Escola Dominical, nunca encontro tempo, eu estou sempre ocupado com outras coisas. O que é que ele vai ver em mim? Eu sou o espelho dele. Ele vai conhecer o Senhor, vai conhecer do mesmo modo que eu conheço. Nada. Experiência que ele terá com o Senhor, zero. Vai embora. Uma geração que não conhece a Deus não se compromete em fazer o que é reto aos seus olhos. Olha o versículo 11 do capítulo 2 diz: então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Tudo aquilo que o Senhor falou a Moisés: eu não quero deuses diante de mim, não se prostrarão, não farão imagem, não terão, não e não. Moisés passou para a turma, Josué passou para a turma depois da morte de Josué, o que vai fazer? Baalins, Asterote, deuses pagãos. Era da prosperidade, era aquele que supostamente fazia prosperar o caminho. Você plantava e ele fazia crescer. Hoje não tem os mesmos nomes, mas quantos de nós, quantas pessoas você conhece que só pensa no ter, no aqui, no agora? Quantos? E pensam em ganhar. Eu quero ter. Eu preciso. Ganha o mundo inteiro e perde a sua alma, a sua família. O povo, a geração que não conhece, não tem compromisso, não se compromete em fazer. Quando a geração não conhece a Deus, vive um estilo de vida voltado apenas para os seus interesses. Quando você não conhece a Deus, o interesse é só o teu. A vontade de Deus fica em segundo, terceiro, quarto plano. Nunca leu Mateus 6,33. O que é que diz lá? Buscai primeiramente o reino de Deus. Foi isso? Claro que não, pô. Primeiro o meu reino, meu irmão. Ei, meu irmão, é meu reino primeiro. Depois, se sobrar tempo, aí eu vou. E se isso não chover? Se chover, aí, entendeu? Vou não. Uma geração que não conhece a Deus não se compromete em fazer o que é reto aos seus olhos. A vida com Deus requer uma disposição de fazer o que é bom perante o Senhor. Conhecer é buscar fazer a vontade dEle. Conhecer a Deus é buscar fazer a vontade dEle e não a tua vontade. E sabe de uma coisa? Os nossos filhos veem isso. Em algum momento pode até reclamar. Poxa, todo dia na igreja. Reclamava assim, Jantos? Poxa, mas eu queria, meu coleguinha foi lá, e na igreja de novo. Na igreja de novo. Vamos, não vai praia, lá na coisa, não vamos não, hoje tem escola dominical. Só nas férias nós íamos. Você quer ter uma família que serve ao Senhor, irmão? Trate de cuidar dela agora. Não passe o pênalti que você tem que cobrar todo dia para que alguém cobre por você. A responsabilidade é tua. Não lance nos ombros do pastor, não lance nos ombros da pastora,
Não lance nos ombros daqueles que dão aula para os teus filhos aqui, se você não dedica um tempo mínimo a ensinar a criança o caminho que deve andar. Porque ele vai crescer sem conhecer ao Senhor, triste. E tem consequência, calma. A geração que não conhece a Deus se desvia do Senhor. Meu filho desviou, pastor, e agora o que eu faço? Tinha que fazer antes. O que você fez antes? O que você fez durante a sua infância? O que você fez quando ele era adolescente? O que você fez quando estava na adolescência? Não fez nada? Eu não vou para a igreja não. Vai não, fica em casa, meu filho. Fica em casa mesmo, porque você está tão cansadinho, tadinho. Banana. Menino de 12, de 10 anos manda em você. Banana. Eu vi um vídeo esses dias. Está tudo aqui dentro dessa mensagem, eu não posso deixar passar. Uma criança de 12 anos, quem tem 12 anos aqui? Vai levantar a mão que tem gente com 12 aqui. Você está com 13, né? Quebrou a casa toda. Uma casa bonita. Cheio de utensílios caros. Quebrou tudo, 12 anos. Sabe por quê? Porque a mãe não deu a ele o celular para ele. Quantas evidências aquela criança de 12 anos, um pré-adolescente, deu à mãe de que ele faria tal coisa? E quantas vezes ela passou um paninho molhado por cima dele? Meu filho querido, tão bonitinho. Nós aprendemos aqui, a disciplina, só aplica a disciplina àquele que ama. Aquele que tem o filho como bastardo, está nem aí. Qual o sentimento que você tem com teu filho? Ele é bastardo? Ou é teu filho legítimo? Trate de discipliná-lo, se você o ama. Senão ele vai quebrar a tua casa. O que aconteceu lá pode acontecer na tua casa. Porque ele não conhece, ele está viciado. A tela do celular vicia, igual uma droga dessas vendidas por aí. Ciência mostra isso. Ah, mas o meu filho não é viciado não, pastor. Depende do tempo que ele fica ali. Procura inteirar-se sobre isso. Eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e o adoraram. Ao contrário de seus antepassados, ou seja, seu pai, seus avós, seus bisavós, ao contrário desses, ele não conhecia. Logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Versículo 17. Se desviaram. Quando você não ensina a palavra de Deus solidamente, os teus filhos se desviarão. Vão se desviar. Você ensinando, você sendo o exemplo dele em casa. Alguns ainda querem provar. Imagina se você tiver uma vida relapsa de qualquer maneira. O que é que teus filhos terão? Será uma geração que não conhece ao Senhor. A convenção que nós fazemos parte, a CADB, tem como lema, o seguinte lema. Eu já coloquei inclusive no grupo isso aí. Os meus netos terão a mesma fé que eu tenho. É difícil, mas é possível. Você pode dizer isso, os meus netos terão a mesma fé que eu tenho? Pode até dizer, mas o que você está fazendo, irmão, para que teus filhos sejam criados no temor, na admoestação do Senhor, para que os seus netos... Então não é dizer daqui para lá. É trabalho. É trabalho. Leia o capítulo 6 de Deuteronômio, faça isso hoje.
Você vai ver, assentando, andando, caminhando, colocando em letras maiores, para que eles aprendam, para que eles venham a temer ao Senhor. Temer é diferente de ter medo. Nós temos uma geração que está do lado de fora, que tem receio de vir à igreja. Alguns, porque os pais eram somente severos, você tem que ir, mas não dava o exemplo. Você tem que ir porque é bom, mas nas escondidas fazia aquilo e aquilo outro. O que fazer com um exemplo assim? A geração que não conhece a Deus quebra a sua aliança com Ele. O que é aliança? É contrato. Vocês estão casados? São? Não fizeram lá, assinaram lá? Levaram 2 testemunhas, foi? 2. Podia até levar mais, mas pelo menos 2. Tem que ter pelo menos 2 para testificar. É contrato, é aliança. Qual aliança que Deus, a gente canta aqui, ó, Deus de aliança, Deus de promessa. Deus faz alianças e Ele não quebra aliança. Mas uma geração que não conhece ao Senhor, como o versículo 10 diz, é uma geração que quebra, que desfaz, que não respeita a aliança dela com Deus. E tem consequência. Olha o versículo 20 e 21 diz: por isso a ira do Senhor acendeu contra Israel, e ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com os seus antepassados, e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Aquelas nações que Josué venceu, me diga uma das cidades que Josué venceu. Oi? Jerusalém? Jericó, Ai e outras. Algumas, Josué já cansado, já avançado em idade, reuniu o povo, e o povo, tá, amanhã eu faço. Conhece aquelas pessoas de, amanhã eu vou, amanhã eu faço, deixa comigo que amanhã, você é assim? Protela também as coisas de Deus? A verdade é que Deus usou aqueles povos, aquelas nações, como espinho, como chicote corretivo ao seu povo. Deus sempre faz assim. Para manter ou trazer-nos de volta para o caminho, Ele vai usar o seu chicote. Quem já andou de cavalo aqui? Já andou? É bom, né? É bom chicotear o bichinho para ele andar? Cavalo, se você para ele andar, tu tem que dar umas esporadas. Deus às vezes dá uma esporada na gente. É bom que a gente perceba logo na primeira esporada. Oi, ai, ui, essa veio do Senhor. Eu tenho que mudar o meu ritmo. Aproveitar antes que venha a chicotada. Tem gente que apanha e não está nem aí. Ficou inerte, ficou insensível. Por ter feito o que era mal perante o Senhor, aquela geração quebrou a sua aliança com Deus. O que é uma aliança? É um sinal, uma representação de um acordo firmado entre 2 ou mais pessoas. Uma aliança. E uma aliança com Deus, um Deus eterno, quer uma aliança eterna. É para sempre. Quando a gente toma aqui o cálice do Senhor, Ele diz: esse cálice é o cálice da nova aliança, que é feito no meu sangue. Aí eu tomo, Senhor, eu quero renovar essa aliança que eu tenho contigo. É isso que a gente faz. Uma aliança até que Jesus venha. Por falar nisso, nós aprendemos hoje isso sobre a ceia. Falamos bastante. Para aqueles que não estavam aqui, procura saber o que foi tratado da ceia, para que você não coma e beba indignamente. Saiba disso aí. Não é o pastor que vai cuidar disso para você, ó. Aqui eu, ó. Só não. Examine-se, pois, a si mesmo. E como é que examina? Tá certo?
Então Israel vivia e havia se comprometido em servir a Deus, em viver unido com Deus até a morte. Porém, eles quebraram a aliança. Como eles quebraram a aliança? E eu pergunto, como é que está a sua aliança com Deus? Tem cuidado para que essa aliança não seja quebrada? Para que seus votos, as suas promessas com Ele se mantenham em pé? Tem gente que faz todo o início de ano, faz promessa, né? Vou fazer 15 promessas, pastor, 15, e dessa vez eu vão sobrar 3 promessas para o ano que vem. Só tem 12 meses, não cumpre nenhuma. Mês de janeiro já para no caminho. É triste uma pessoa assim. Uma geração, preste atenção nessa aqui, ó. Uma geração que não conhece a Deus enfrenta sérias consequências. Poxa, mas Deus não é tão bom? As crianças não cantam aqui, Deus é bom? Como é que é? Canta lá. Como é que é a música? Deus é tão bom, Deus é tão bom para mim. É mesmo. Mas se você quebra a aliança, se você não conhece Ele, prepare o lombo para as consequências. Vamos ver? Vamos ver que consequência é essa? Tem outras. Versículo 15 do que nós lemos. Sempre que os israelitas saíam para a batalha. Está ouvindo? Estou olhando para você. Abra o ouvido. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contrária a eles para derrotá-los. Com quem ele estava lutando, irmão? Com quem é a tua luta, irmã? Irmão, com quem você está lutando? Se as coisas não dão certo, se todo mês, todo ano é a mesma coisa, alguma coisa está errada. Deus está lutando contra você e você não percebe, porque você perdeu o conhecimento de Deus ou não adquiriu. Está andando na contramão, fazendo aquilo que não é propósito dele que seja feito. Todas as vezes que o povo saía para a batalha, vamos lá que agora vamos vencer, e o Senhor ia contrário. Não vai vencer não. Pode tirar o cavalo da chuva, mas nosso exército é maior. Pode tirar o cavalo da chuva. A mão de Deus era contrário. Você precisa perceber isso. Você quer que teus filhos tenham a mão de Deus contrário a eles? Você quer que teus filhos tenham a mão de Deus contrário naquilo que eles vão fazer? Quer que eles sejam improdutivos? Quer que eles sejam derrotados? Quer que tenham uma vida medíocre? É só você não ensinar ao teu filho o caminho que deve andar. Deixa ele viver de qualquer maneira. Não corrija. Não corrija. Deixa ele fazer as boas vontades do que ele quer. Não seja o exemplo para ele. Não seja o exemplo. A mão do Senhor vai ser contra. Não é porque eu estou falando isso aqui não, irmão. É o texto literal do que está dizendo. É o texto que está falando. Toda vez que aquele povo saía para a batalha, eu vou procurar emprego hoje. Eu vou lá, eu me preparei e vou. Chegar lá, a porta fechada. Por quê? Por que que fulano foi? Por que que esse ciclano foi? E por que está fechado para mim? Por que que acontece coisa comigo? Porque quebraram a aliança com o Senhor, porque não conhecem o Senhor, ignoraram a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para seu viver. É triste. Por isso eu anunciei ontem, é o texto mais triste da Bíblia. É o texto mais triste da Bíblia. Nós temos a incumbência de ensinar nossos filhos nossa profissão, nossos valores. Pai e mamãe que faz isso. A educação é em casa, não é na escola. A escola é conhecimento. Escola, eles vão adquirir conhecimento. Multiplicar, dividir, somar. É por aí.
Educação é em casa. Gasta tempo. Você tem que ter tempo para os teus filhos. Você tem que encontrar tempo. Você pode trabalhar o dia todinho. Você tem que encontrar tempo. Porque a responsabilidade é tua. E responsabilidade não se transfere. Não vai transferir para o pastor. Você não vai. Não vai. Não vai transferir para a pastora. Não vai. Não vai transferir para os professores da escola dominical que se dedicam ao máximo para poder explanar aqui a lição. Não vai. As nossas atitudes geram consequências. E aqui encontramos uma geração tendo que enfrentar as duras consequências de não conhecer a Deus. Como é triste contar com a reprovação do Senhor. Como é triste saber que estamos reprovados de Deus. Porque não conhece a Deus. Porque não tem prazer em conhecer a Deus. É mais do que vir ao culto, irmão. No culto a gente vem para recarregar as baterias. Aqui é momento de comunhão, sabe? É isto. Mas conhecer é no dia a dia. Você tem que encontrar tempo para orar. Ia no carro hoje. Nós estamos falando de geração, não estamos? O Anemias virou para mim: pai, quando é que a gente vai colocar a oração de 5 horas lá na igreja? Olha a distância que a gente mora. E ele mora depois de mim ainda. Mas quer vir orar às 5 horas da manhã aqui. Eu pergunto, qual de vocês tiveram tal interesse? Entende isso? Aliança, desejo de estar, de fazer, na presença do Senhor. Nós cantamos aqui, se bem que alguns nem cantaram, sabia? Eu não quero sair, como é que é o hino? Eu não quero mais sair, eu quero ficar aqui, não quero mais sair. É que parece uma criança, né, que eu não quero sair, não quero sair. Foi isso que Pedro falou para o Senhor: Senhor, eu não quero mais, esse lugar é muito bom, eu vou fazer 3 cabanas aqui para nós ficarmos, vamos morar aqui. Tem gente que vem, mas sem vontade, vem forçado. Não pode ser assim, irmão. Irmã, não pode ser assim. Sirva ao Senhor com alegria, na presença dEle há fartura, fartura de tudo, inclusive de alegria. Inclusive de alegria. A mão de Deus se colocou em oposição a tudo que o povo estava fazendo. Isso só aconteceu porque aquela geração não conhecia a Deus, nem se comprometia com Ele. Como é que está a sua família, irmão? As coisas estão andando bem? É claro que no dia a dia a gente tem percalços. Você está entendendo o que eu quero dizer? Uma batalha ou outra, porque isto nos aproxima de Deus. Mas sempre na mesmice. Não conta uma vitória. Você não acha que a mão de Deus está te barrando, não? Lembra de Paulo que queria para Bitínia? E a mão do Espírito Santo: aqui tu não passa não, meu irmão. Eu não quero você aqui, eu quero você lá. Aí ele veio a entender. Você tem que ter discernimento disto. Será que o Senhor não está te impedindo algo? Não está trabalhando para que o teu intento, para que você retorne? Pensa nisto. Uma geração que não conhece a Deus torna-se inconstante em seus caminhos. O que é uma pessoa inconstante? Eu poderia citar nomes aqui, mas deixa os nomes. O que é uma pessoa inconstante? Hoje eu estou crente, oh, aleluia. E amanhã? Hoje, oh, bênção, maravilha. Amanhã? Inconstante? Como é que é a tua fé? Como é o teu prazer de estar na casa do Senhor? É constante? Você é firme ou você é gelatina? Uma geração que não conhece a Deus torna-se inconstante em seus caminhos. Olha o versículo 18 e 19 diz: sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, Ele estava com o juiz e os salvava das mãos dos seus inimigos.
quando o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos daqueles diante daqueles que os oprimiam e o afligiam. Mas, quando o juiz morria, o povo voltava ao caminho ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhe culto e adorando-os. Recusava-se a abandonar as práticas e o seu caminho obstinado. Inconstante. Tem pessoas que você tem que pegar todo dia pela mão. Irmão, você tem que ler, irmão. Irmã, leia a tua Bíblia. Eu gosto de ouvir o pastor falar isso, ó, soa bem aos meus ouvidos. Será? É só isso? Você precisa caminhar com suas próprias pernas. Buscar ao Senhor. Ter prazer de estar. Precisa passar na sua casa, não te faz isso com o novo convertido. Novo convertido você tem que passar lá, todo dia. Vamos lá, vamos para a igreja, vamos lá, vamos para a escola dominical, vamos lá. Até que ele começa a caminhar. Agora, com um velho convertido, não precisa. Você precisa ter compromisso com o Senhor. Você precisa ter prazer. Você precisa estar eu só quero estar onde tu estás. É um hino antigo que a gente cantava. Tem que ter prazer. É aqui que a gente recarrega as baterias. A gente até ouve coisas como a mensagem de hoje, coisas que eu não gostaria de ouvir, mas é necessário. É necessário. Isto traz mudança. E se não houver mudança, serve de nada. O tempo preparando essa mensagem, o desgaste pregando, serve de nada. Você vai manter a sua vida do jeito que está, e a mão do Senhor vai continuar contra você. Aliança com Ele você não terá. E vai viver você e tua família desse jeito. Não é esse o propósito de Deus. Quando tudo ia mal, eles clamavam ao Senhor. Lembra? Apostasia, pecava, aí orava, aí vinha a opressão, orava, opressão, você usava as nações, aí orava, um remanescente, não era todo mundo, um remanescente que buscava, um remanescente que orava, um remanescente que vinha aos domingos para oração, outros não. Aí o Senhor levantava o juiz trabalhava, vinha a libertação, aí o ciclo continuava, pecado de novo. Tem gente que vive assim, esse ciclo vicioso. Não pode ser dessa maneira. Será que essa atitude tem alguma semelhança com a atitude de tantos que ainda hoje só procuram a Deus na hora da dor? Será que não é essa atitude que muitos têm? Na hora da dor procuro, está tudo bem, tchau, um beijo. Qual é a nossa aliança? Que experiência eu tenho do Senhor? Que prazer eu tenho de estar na sua casa? A falta de um conhecimento profundo de Deus nos leva a um relacionamento superficial. Tornamo-nos religiosos e até cumpridores dos nossos deveres, mas ocos e vazios. Oco. O que é oco? Nada dentro. Religiosidade. Tem um hino que a irmã Ana Paula cantou. Foi cantado ontem aqui. Não é religiosidade, mas é intimidade. Intimidade é no dia a dia, irmão. A melhor maneira de se ilustrar é: você começou a namorar, você não tem intimidade com a namorada ou com o namorado. Você noiva, você já sabe quem é os seus pais, sabe alguma coisa da vida dele. Quando você casa, não, aí não tem mais nada para esconder. Isso é intimidade. Isso é intimidade. Você passa a conhecer na sua plenitude. Intimidade com Deus é conhecê-lo na sua plenitude. E Ele quer que você conheça, irmão. Ele que se revela. Ele se revelou através da natureza. Ele se revelou através da sua palavra. É a maior revelação de Deus à humanidade através do seu Filho. Tanto é que Ele diz: quem vê a mim, vê o Pai.
Maior maneira de se conhecer a Deus é através de Cristo. Uma geração que não conhece a Deus, não deixa Deus tratar o seu coração. Deus quer tratar, Deus quer limpar, Deus quer arrumar. Aqui não, aqui você não mexe não. Eu tenho umas coisas guardadinhas aqui que são relíquias, são preciosidades. Mexe não, Senhor, mexe não que a gente vai brigar. Deixa Deus tratar. Jesus fala que onde está o seu... Olha o que Provérbios diz: de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, a sua mente, porque dele procede a saída da vida. Aquilo que ocupa a tua mente te domina. O que ocupa a tua mente te domina. E Deus quer tirar aquilo que está te dominando, para que Ele possa guiar você. Mas se você não permitir, Ele não fará. Vamos concluir. Tinha mais coisa aqui, ó. A gente deixa para outro dia, você já entendeu. Eu quero que você e a sua casa sirvam ao Senhor, irmão. Eu quero que você e a sua casa tenham o prazer de estar na casa do Senhor. Eu quero que você e sua família encontrem tempo para se reunir e adorar a Deus. Quero que você e sua família encontrem tempo para orar um pelos outros. De pedir, da criança orar: papai do céu, abençoa papai nesse momento que ele está indo para o trabalho. Papai do céu, abençoa a mamãe, porque ela assim. Papai do céu, faz assim. De você, pai, de você levantar de madrugada, de manhã, de noite, de você abraçar seus filhos e orar por eles. Quanto tempo você não faz isso? Quanto tempo você não faz isso? Quanto tempo você não faz isso, mãe, de orar por seus filhos, fazer como a galinha faz, que coloca tudo embaixo das suas asas e protege? Quanto tempo? Pode ser que teus filhos ainda tenham tempo de conhecer ao Senhor e seja não uma geração perdida. No mundo perdido, seus filhos poderão ser pessoas que venham nortear outras vidas. É este o propósito de Deus. É este o propósito desta mensagem. Vamos concluir. A equipe de louvor já pode até vir para cá. A semelhança desta gente que se rebelam, prefere o mundo a estar no mundo de Deus. Que tem quebrado a aliança com Deus, que tem se recusado a aceitar o tratamento de Deus, que tem buscado a Deus somente quando se encontra em apuros. Há uma gente achando que conhece a Deus porque não falta a nenhum culto, que não falta a EBD, que participa de todas as atividades de crescimento espiritual que a igreja oferece, como ofertamos ontem. Entrega o seu dízimo até, canta, mas não conhece a Deus na sua intimidade. Porém, ainda não descobriu que conhecer a Deus é se relacionar com Ele. E a melhor coisa que podemos fazer nesta vida é aquilo que está em Oséias 6,3. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Você já iniciou a tua caminhada com Deus, irmão? Sim ou não? Todos aqui que estão já iniciaram. Não pare, não. Continue firme, constante. Continue servindo ao Senhor. Continue demonstrando a sua fé na sua família. Conte as maravilhas que o Senhor tem feito a você ao longo de sua vida. Conte, ensine a Bíblia. Leia a Bíblia com eles, ensine a ler a palavra, ore com eles, se ajoelhe junto com eles, cante louvores com eles, faça Deus reinar na sua família, faça com que sua família seja um lugar abençoado e não um campo de batalha. Fiquemos em pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Eu quero finalizar
dizendo: o coração dos teus filhos é de quem chegar primeiro. Deixa de ser molongo, deixa de ser pacato, e chegue antes que o mundo chegue. Chegue antes que o mundo chegue aos seus filhos. O mundo está doido para atrair o coração da tua criança. O mundo está fervendo, está fervilhando para poder buscar e fazer com que o teu filho não venha conhecer a Deus. Mas isso é incumbência tua. Servir ao Senhor e ensina teus filhos a servi-lo também.